Salve, salve. Esse vídeo era para ser um vídeo resposta sobre o vídeo O Verdadeiro Poder do Rei Cold do canal Orgulho Saiyajin. Porém, entretanto, todavia, com uns 51 segundos de vídeo, eu acabei perdendo o argumento de querer fazer um vídeo resposta. O principal motivo é porque o maninho do Orgulho Saiyajin é um dos poucos que realmente parecem entender a extensão e o verdadeiro poder do Rei Cold. Então esse vídeo aqui vai ser meio que um complemento sobre o vídeo dele e sobre esse assunto, principalmente o assunto da transformação do Rei Cold e do poder do Rei Cold e da família do Rei Cold. Primeiro, todo mundo sabe que o Trunks, do melhor Trunks no caso, né? Ele derrotou com muita facilidade o Freeza, do Metal Freeza. Lembrando que o Mirai Trunks, ele tem 160 milhões de poder. O Meta Freeza ou Mecha Freeza, como vocês preferirem, eu prefiro o Metal Freeza. Ele tinha em torno de 140 mil de poder por aí, pois ele acreditava que ele conseguiria derrotar o Goku com as novas partes, né? No caso, as partes robóticas dele. E ele afirma estar mais forte. Então, mesmo que crie teorias e tudo mais, eu acho que é meio difícil falar que ele realmente não estava e tudo mais, né? Como a gente não viu uma luta dele contra o Goku, fica meio difícil. E também vai uma coisa minha aí, da minha opinião, que eu acredito muito que o Mirai Trunks, ele conseguiria derrotar o Cooler na sua forma base. No caso, para quem não sabe, o Cooler na verdade ele não tem a quarta forma. A quarta forma dele é a forma base dele. Diferente do Freeza, ele não tem as transformações de restrição, pois aquelas transformações que a gente viu o Freeza fazendo são transformações de restrição para restringir o poder dele. E por conta disso é uma informação muito valiosa tanto para falar sobre o Rei Cold, principalmente sobre o Rei Cold e sobre o Cooler. Começando que o Cooler na sua forma final, ele, pelas informações que eu consegui achar, ele tem mais ou menos 155 milhões de poder. E cara, pra ser sincero, ele não deve ser tão mais forte assim quanto o Freeza. Ele deve estar na mesma faixa do Freeza ali, do Metal Freeza e tudo mais, ou até na mesma faixa do Rei Cold. Eu acho que ele até ter 155 milhões de poder, até que muito mais do que deveria ter, mas beleza. Agora falando sobre o Rei Cold. Primeiro, o Rei Cold, ele não tem outra transformação, como todo mundo, não sei porque, acha que ele tem. Parece que o povo assistiu Dragon Ball olhando a bunda, sei lá, mano. Parece que o povo assiste meio estranho ou gosta de criar teoria e de criar coisas mirabolantes. E primeiro o que vocês deveriam pensar é que, cara, como que o Goku ia derrotar o Rei Cold se ele tivesse só na segunda forma dele? Mano, viu o aumento de poder do Freeza? Se ele tivesse um aumento de poder igual ao Freeza, como que o Goku ia derrotar ele? E aquela negócio de, ele só não se transformou porque o Trunks não deixou, é um bagulho muito idiota. Porque o Trunks ficou lá trocando papo com ele, ele teve tempo pra se transformar. Ele nem ameaçou se transformar, então larguem de ser besta. E uma coisa também é que eu acredito que o Vegeta Super Saiyajin,
conseguiria derrotar todos eles que eu falei agora no X1. O Freeza afirma que o Rei Cold conseguiu e foi o único que conseguiu machucar ele. E realmente essa é uma informação bem importante. Mostra que o Rei Cold realmente era forte. Só que o Freeza não falou em qual forma o Freeza estava, para começar. E nem se ele conseguiu derrotar o Rei Cold ou se o Rei Cold conseguiu derrotar ele. Vamos colocar o seguinte. O Piccolo, ele lutou contra o Freeza. Ele conseguiu dar golpes no Freeza. O Kuririn cortou o rabo do Freeza. Não faz eles serem mais fortes do que o Freeza. Nem sabemos se o Freeza lutou contra o pai dele na sua primeira forma ou em outras formas. Então é meio burrice algum pensamento da fandom do Dragon Ball. Parece que a fandom, principalmente do Dragon Ball, no caso, né? Mano, não assiste direito ou só cria teoria, sei lá, mano. É muito estranho. Porque parece que o povo tira informação do cu. Ou sei lá, mano. É muito estranho. Porque principalmente o Goku, ele tinha 150 milhões de poder e o Freeza tinha 120 milhões de poder na sua forma final em 100% de poder. E uma coisa muito que não é lembrada no caso, é que a forma final do Freeza de 100% de poder, ela tem um desgaste de energia muito grande. E se vocês forem fazer uma analogia aí, essa forma final do Freeza de 100% de poder, ela é igual àquela forma do Trunks, do Mirai Trunks, que ele fica bombadão. É uma forma meio que inútil, então a gente não sabe se na verdade a forma que o Freeza lutou contra o pai dele, por exemplo, é na forma final dele normal, sem aquele aumento de poder, aquele aumento de massa muscular. No máximo que eu posso dizer que o Rei Cold teria é aquela forma do Freeza, que é essa forma com poder total, que ela aumenta a massa corporal, que o próprio Cooler também tem. Então não é meio que exclusivo do Freeza, mas tipo, por exemplo, o Cooler também tem, mas o Cooler tem de uma forma mais restringida. É como se fosse o Super Vegeta, pra colocar como uma analogia aí. Então, pô, nem o Freeza, ele nem derrotaria o Cooler se eles lutassem a sério, tá ligado? Ele conseguiria bater ali de frente com o Cooler, mas o desgaste de energia dele ali seria muito mais prejudicial do que, vamos dizer, o aumento de poder seria muito prejudicial para ele nessa forma total. Então, para ele lutar, por exemplo, com o Cooler e conseguir derrotar o Cooler, ele teria que estar pelo menos no Mecha Freeza ou no Metal Freeza. Eu sempre prefiro o Metal Freeza. Para conseguir derrotar o Cooler. Então, mano, pensa aí como que faria pro Rei Cold derrotar o Freeza nessas transformações do Freeza, ou como ele seria tão superior assim ao Freeza. Ele tem um poder próximo do Freeza, é isso, pronto. O Rei Cold não tem como ter transformação, porque o Goku no futuro lutou contra o Rei Cold. Parece que o povo esquece isso, ou coloca essa informação no Toba e sei lá, mano. Porque quem derrotou o Goku lá no futuro não foi o Trunks, não teve o Trunks. O Trunks nasceu depois. Quem derrotou lá foi o Goku.
Então como que o Goku ia derrotar o Rei Cold se o Rei Cold tivesse no mínimo uma transformação? Sei lá, se ele tivesse a terceira transformação, já que todo mundo coloca como se o Rei Cold tivesse só na segunda transformação dele. A questão do Freeza ter uma aparência parecida com o Rei Cold na sua segunda transformação é estética. Simples. É só isso. Só estética. Não tem uma questão. Talvez o Freeza se inspirou na transformação do pai dele na hora de fazer a transformação. Ou algo do tipo. Não dá pra gente ter uma informação tão abrangente assim e tudo mais. Mas, mano, falando do Dragon Ball, tinha que parar com esse bagulho de o Rei Cold tem transformação, porque não faz nem sentido o Rei Cold ter transformação, cara. É meio que sem embasamento e nenhuma parte da obra falou isso, nem no mangá, nem no próprio anime. Isso que o anime consegue enrolar muito e tudo mais. Vamos colocar aí a luta do Freeza com o Goku e Nameku. Pô, demora mó cota, tá ligado? Então, tipo, mano, não tem como colocar algo tão sem embasamento, assim. Se tivesse algo no mangá ou no anime que confirmasse isso, até faria sentido. Mas, tecnicamente, esse vídeo é isso. Valeu e até mais.